O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja celebra o dia de Nossa Senhora do Rosário. Todo ano, no dia 7 de outubro, nós relembramos esse dia aonde Deus, por meio de Nossa Senhora, nos recomenda que nós rezemos esta oração tão simples, mas tão poderosa, que é o terço ou o rosário, quando nós rezamos os 4 mistérios. Os mistérios gozosos, aonde se refere ao nascimento de Jesus, os mistérios dolorosos, correspondente ao padecimento, ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios luminosos, que está bem relacionado à missão de Jesus, que foi o Papa São João Paulo II que instituiu no ano do Rosário, e os mistérios gloriosos, aonde nós celebramos a ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu, junto com Nossa Senhora, que depois ela também é assunta ao céu, gloriosa. À medida que nós vamos contemplando os mistérios da vida de Jesus, através do Santo Rosário, junto com Nossa Senhora, nós vamos também nos introduzindo na nossa vida cristã. Há momentos de alegria, mas há momentos de sofrimento. Há momentos de sofrimento, mas há momentos de alegria. Há momentos que nós teremos que tomar atitudes e há momentos que nós teremos que parar, rezar e pedir a Deus que Deus realize. Tudo isso por meio de Nossa Senhora. A oração do Rosário é uma contemplação dos mistérios da vida, ou seja, da encarnação, da vida, da paixão e morte de Jesus
e a sua ressurreição. Na verdade, todas essas etapas que nós contemplamos nos mistérios estão correspondendo também às etapas da nossa vida. Nós nascemos, nós crescemos, vivemos, passamos por muitas dores, muitos sofrimentos, passamos por muitas alegrias, mas se nós formos fiéis a Deus, no final de tudo, nós iremos para o céu. Como o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora, nesse capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, que acabou de ser proclamado, dizendo que o reino dele não terá fim. Imagine, meus irmãos, nós vivermos tendo Jesus como Deus, e nós já precisamos tê-lo agora, e ele reinando por toda a eternidade. Por toda a eternidade, o reino do Senhor. Que coisa maravilhosa! Peçamos então no dia hoje de Nossa Senhora do Rosário que nós possamos realmente ser fiéis. Mas por que hoje nós comemoramos essa data? Essa data está conectada, né? Está relacionada a um fato que aconteceu no dia 7 de outubro de 1571. Por isso que nós comemoramos sempre no dia 7. E o que foi que aconteceu nesta data? Qual foi o fato que levou hoje a igreja a essa comemoração? Desde o dia 7 de outubro de 1571. Tinha 71 anos que o Brasil havia sido descoberto. Os soldados otomanos, ou os turcos, eles estavam, nesse tempo, eles estavam tomando conta. O Império Turco estava invadindo as nações. E a meta deles agora era entrar na Europa. E entrando na Europa, dominar os países europeus. O Papa Pio V, sabendo desta situação, convocou a igreja para que a igreja pudesse combater contra os otomanos, ou os turcos. E era uma guerra que era impossível para nós vencermos. Olhando humanamente, era difícil nós vencermos. Então, o Papa Pio V, ele pediu que os soldados, aqueles que foram para a guerra, para vencer, para combater os otomanos, ele pediu que eles fizessem jejum, oração, se confessassem, comungassem o corpo de Cristo antes da batalha acontecer. E em cada navio, o Papa pediu que tivesse um padre em cada navio para atender os soldados no momento ali, administrando os sacramentos. Nos últimos momentos, de repente, algum soldado poderia ser atingido por uma bala de canhão e de repente estava ali prestes a morrer. Então os padres estariam ali prontos para atendê-los e dar os últimos sacramentos. E por incrível que pareça, enquanto isso, o povo rezava. E o Papa pediu que as pessoas estivessem rezando o terço, porque era um combate. Enquanto eles batalhavam, o povo também rezava. E aqui diz que no dia 7 de outubro de 1571, o Papa estava
no momento de reunião, e ele mandou todo mundo parar para comemorar a batalha que havia sido vencida pelos cristãos. Vocês entenderam como esse combate foi vencido? O combate foi vencido através da oração, do jejum, da comunhão, da Eucaristia. Tudo isso foi preciso que antecedesse para que o combate fosse vencido. Foi assim que os cristãos, naquele tempo, venceram esse grande combate. O rosário. E a partir de então, todos os anos, até os dias de hoje, se comemora esse dia, aonde a Mãe de Deus combateu contra aqueles soldados turcos e vencê-los. Aqui, meus irmãos, tem um ensinamento espiritual muito grande. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, fala que há um combate no céu. Há um combate. Houve um combate no céu. Miguel venceu esse combate. O demônio foi vencido. São Paulo vai nos dizer na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra esses seres espirituais que estão aí ao nosso derredor. E uma das formas, meus irmãos, de nós vencermos Satanás é colocar Nossa Senhora como a grande combatente, aquela que está à frente com os anjos. E enquanto há esse combate, a igreja, na oração, no rosário, vai rezando, vai contemplando os mistérios da vida de Jesus, e na medida que vai contemplando os mistérios da vida de Jesus, esse combate ele vai se aperfeiçoando, ele vai se tornando mais forte, até que a ação do mal seja vencida. Nossa Senhora, naquelas locuções que ela tinha com o padre Gobi, quando ela se refere muitas vezes ao rosário, ela vai dizer que o rosário neutraliza a ação do demônio. Você está entendendo? A oração do rosário neutraliza a ação do demônio. É como uma pessoa que é muito violenta e ela é pega e se coloca uma corrente em volta dela e amarra ela e ali neutraliza a força dela e ela fica quieta. No plano espiritual é assim que acontece com o rosário. O demônio, ele está ali agindo, fazendo, usando das forças demoníacas dele. Quando ele começa a ouvir a oração do Pai Nosso, quando ele começa a ouvir as Ave Marias, e ali na Ave Maria vai se proclamando o momento em que o anjo Gabriel veio para dizer que Jesus iria nascer de uma mulher, iria nascer de Nossa Senhora. E na medida que ele vai ouvindo através das Ave Marias, ele vai relembrando o que Deus falou lá no livro do Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher. E na medida que nós vamos falando, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus. Ele não gosta que nós falemos que ela seja Mãe de Deus. Então nós vamos dizendo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Roga por nós, que o inimigo está aí batalhando, fazendo de tudo para nos perder. Rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na medida que ele vai ouvindo tudo isso, e nós vamos contemplando
os mistérios da vida de Jesus. E aí nós vamos falando no primeiro mistério, o nascimento de Jesus, ou melhor, né? O momento em que o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora, a visita de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, o nascimento de Jesus. Quando fala do nascimento de Jesus, ele fica enfurecido, e isso vai fazendo com que ele vá perdendo toda a força. Aí quando nós entramos lá nos mistérios dolorosos, e ali vai mostrando a sentença dele, a paixão de Jesus, Jesus que se entrega em sacrifício por cada um de nós, e Jesus morre na cruz. Aí depois nós vamos vendo lá toda a missão de Jesus que acontece nos mistérios luminosos, antes, né? Jesus que sai para pregar o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Depois, voltando ao que eu estava falando antes, a paixão e morte de Jesus. Em seguida, quando Jesus ressuscita, ele é vencido com a morte de Jesus. Aí Jesus vence a morte, envia os apóstolos, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos. Jesus volta para o céu, Nossa Senhora volta, vai também em corpo e alma. Tudo isso, meus irmãos, vai fazendo com que a força dele seja neutralizada, e ele vai perdendo toda a força nesse combate até o dia final, quando Jesus vier na sua glória. Você compreendeu o que é a oração do Rosário? A oração do Rosário é isso. É uma oração simples, ensinada por Nossa Senhora. Lembremos que em Fátima, Nossa Senhora disse para rezar o terço todos os dias. E todos os dias, é todos os dias. Então reserve o tempo para rezar todos os dias. Porque o inimigo precisa ser neutralizado. Ele não pode vencer. Imagina, meus irmãos, todas essas orações que nós vamos fazendo. Primeiramente a Santa Missa. Depois a liturgia das horas que é rezada. E todo o povão rezando o terço, rezando o rosário. O demônio vai perdendo a força. E é uma oração simples. É rezada desde a pessoa mais simples até a pessoa mais inteligente da face da terra. Neutraliza. Nesse tempo, meus irmãos, em que nós estamos vivendo aqui no Brasil, é hora de rezarmos o terço. É hora de contemplarmos os mistérios da vida de Jesus. É hora de nós entrarmos em combate junto com Nossa Senhora, com São Miguel Arcanjo e todos os anjos. É hora de, através da oração, neutralizarmos a ação do demônio. Ele precisa ser acorrentado e amarrado. Assim como aconteceu na guerra de Lepanto. Ele foi vencido. Aqui também é preciso a oração. Rezemos. Tem muitas pessoas, graças a Deus, que estão com essa iniciativa. Estão rezando de madrugada, à tarde, de noite. Agora, em qualquer parte aqui do Brasil, tem pessoas que estão rezando. E vamos rezar. Deus precisa ser o vencedor. Deus precisa ser o vencedor. Rezemos. Peçamos pela nossa nação brasileira. Rezemos para que o comunismo não entre no Brasil. Rezemos, meus irmãos, para que as potências do mal não tragam as suas maldades para o mundo, para o Brasil. E quando eu falo Brasil, estou me referindo também a todo mundo. Essas são as orações, são as intenções que Nossa Senhora ela vem pedindo constantemente, desde de Fátima, desde 1917. Rezem o terço pela conversão dos pecadores.
Rezem o terço pelas almas do purgatório. Rezem o terço para que não haja guerra no mundo. Rezem o terço para que o mal, para que o mal da Rússia não se espalhe por todo mundo, e esse mal é o comunismo, é o ateísmo. Rezemos. O Brasil precisa continuar sendo um país católico e muito católico. Cristão e muito cristão. Nós precisamos ter a liberdade de anunciar o Evangelho, a liberdade de rezarmos, a liberdade de celebrarmos a missa. Vivemos tempos sérios, momentos sérios. Rezemos, meus irmãos. Essa batalha precisa ser vencida. E quem vai vencê-la é Nossa Senhora. Mas ela precisa também das nossas orações. Nós precisamos entrar em oração para que o inimigo seja vencido. Nós não podemos permitir, eu estou falando para nós católicos, porque isso é doutrina da Igreja Católica. E nós cremos no que a Igreja ensina, porque o que a Igreja ensina é o que Deus ensina. Então, a ideologia de gênero não pode se tornar uma coisa normal no nosso Brasil. O aborto não pode se tornar algo normal no nosso Brasil. A eutanásia não pode se tornar algo normal no nosso Brasil. Não pode, porque Deus não quer. Um homem não pode deitar com outro homem, falou o nosso Deus. Lá no Levítico capítulo 18, versículo 22. Isso não pode acontecer. As nossas crianças não podem ser influenciadas numa sexualidade precoce. Não. As nossas crianças precisam ir para a escola e aprender português, matemática, geografia, ciência, tudo isso. E elas precisam ser educadas, sim, pelos seus pais. Os pais, as nossas famílias estão aí para educar os nossos filhos. Os nossos filhos não podem ir para as escolas para voltarem dizendo eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Não. A menina dizendo que quer ser homem e o menino dizendo que quer ser mulher. Não. Para nós católicos isso é impossível. Eu vou dizer uma coisa, se os pagãos querem viver, livremente eles vivam. Mas como nós católicos não podemos viver essas coisas porque Deus não quer que nós vivamos, então que nós sejamos também livres para não querer viver. Agora, ser introduzido isso, de ser colocado de forma agressiva, e tem que ser dessa forma, não pode ser dessa forma, porque Deus não quer. Rezemos. Rezemos muito pela nação brasileira. Rezemos muito. Nós, católicos, precisamos ser livres para professarmos a nossa fé. Nós não podemos ser obrigados a negar nossa fé. Não, jamais. Mas se for preciso derramar o sangue, por isso nós católicos vamos ter que derramar o sangue. Mas nós não vamos de maneira nenhuma abandonar o nosso Deus. De forma nenhuma. Nós não vamos permitir jamais que isso aconteça. Porque nós somos de Deus. E que Nossa Senhora do Rosário, ela venha em nosso socorro. Que Nossa Senhora do Rosário nos auxilie. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.